O volume V em um reservatório de água varia em função do tempo, T, em horas, conforme representado no gráfico da função quadrática abaixo. De acordo com esse gráfico, em quantas horas esse reservatório atinge o seu volume máximo? Veja, tem o tempo é aqui, ó, na horizontal e o volume na vertical. Quem está na horizontal é minha variável. E aí ele pergunta em quanto tempo esse volume é máximo. Ó, o volume está aqui na vertical, então vai subindo, 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 subindo. Chegou no máximo. Aqui, ó, é o máximo. Então o volume máximo está aqui, ó. Esse é o volume máximo da função. Em quanto tempo ele atinge esse máximo? Ele atinge aqui, ó, nesse tempo aqui. Quanto tempo ele demora para chegar aqui? Esse tracejado aqui, eu falei para vocês que ele também é conhecido como eixo de simetria, porque ele divide a parábola em duas partes iguais. Ele está exatamente na metade do tempo. Quando a gente respondeu aquela questão de altura máxima, e ele perguntava quanto tempo o objeto leva para atingir a altura máxima. É exatamente essa mesma pergunta, agora envolvendo o volume. Quanto tempo o objeto leva para atingir o volume máximo? Esse tempo está aqui, exatamente na metade do caminho. Ou seja, esses dois pedaços aqui, ó, são iguais. Este 24 é o dobro disso aqui. Então, quanto tempo ele leva para chegar no máximo? 12 horas. Certo? Esse aqui é o X do vértice, é o meu representante de X do V. Isso aqui, ó, é a metade, exatamente a metade dessa distância entre esses dois pontos aqui, ó. A metade disso aqui é o tempo que ele leva para atingir a altura máxima. Então tá aí 12 horas na questão fácil, letra B de bacia. Vamos ver essa próxima que chegou aí. Também na mesma ideia, ó, questão do SAEP, nem mais fácil nem mais difícil que a questão anterior, mesmo nível de dificuldade, só que agora ele não fala mais de volume de um reservatório, ele fala de uma pedra. Uma pedra é atirada verticalmente para cima e sua altura H, em metros, é descrita pelo gráfico abaixo, que está em função de T, dado em segundos. Qual foi o instante em que esta pedra atingiu a altura máxima? Ele quer um instante de tempo em que a bola atinge a altura máxima. Aí está aqui, ó. O tempo, este é o tempo, e aqui está a altura sempre na vertical. Então, quanto tempo ele leva aí para atingir essa altura máxima? Onde é que está a altura máxima? Subiu, 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 chegou no máximo, e esse máximo aí, ó, a altura máxima aqui, ó, subiu, subiu, chegou à altura máxima, e tem um tempo, né, para atingir isso. Esse tempo aqui, a gente acabou de ver que é a metade de tudo. A metade entre esses dois pontos aqui, ó. Ele está na metade do caminho. Se um extremo aqui é 10, então está aqui 5 segundos para atingir a altura máxima, que é o tempo de subida. O tempo de subida aí equivale a 5 segundos. A expressão h de t igual a 20t mais 5t ao quadrado descreve a trajetória de uma bola de golfe após a tacada de um dos jogadores. Nessa expressão, h de t indica em metros a altura da bola, t segundos após a tacada. Qual é a altura máxima atingida pela bola de golfe nessa trajetória? Ele quer a minha altura máxima. E a gente sabe pela questão anterior que a altura máxima ela está na vertical. E aqui, ó, e na vertical, quem é que a gente representa? Na vertical é o meu y, né? Então, lembra disso aí. Que aqui, nesta função, neste gráfico, você vai ter dois valores, um de x e um de y. O y ó, é x do vértice e y do vértice. O x do vértice está aqui, ó, aqui embaixo, que é o x. E o y do vértice está na altura.
O y do vértice aparece na altura. O eixo vertical não é o eixo do y, então aqui você tem o y de v, que corresponde à altura máxima. Beleza? Então, a gente pode fazer isso. Tem várias formas de você responder essa questão. A função é h de t igual a 20t menos 5t ao quadrado. Se eu quiser o y do vértice, que corresponde à minha altura máxima, como é que calcula y do vértice? Vai ser menos delta sobre 4a. Então, eu vou calcular o delta e resolver. Aí você, para tudo isso aqui, está em função de A, B e C. Então, eu preciso identificar o A, eu preciso identificar o B e preciso identificar o C. Quem é o A nessa função? Ele só acompanha o acompanhante. O B é quem acompanha o T e o C está sempre sozinho, nesse caso, zero. Então, eu venho aqui agora, vou calcular o meu delta. Eu sei que delta é aquele B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Então, aí, faz a substituição. B é 20, fica 20 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 5, mas o C é zero, né? Então, delta vai ser só o 400. E 4 vezes 5 dá 20, mas 20 vezes 0 dá 0. Então, você achou aí o delta. Agora, você vem e calcula o y do vértice, que é a sua altura máxima, né? O h máximo, a gente sabe que é menos delta, como o delta é 400, fica menos 400, dividido por 4 vezes a. 4 vezes menos 5 dá menos 20. Então, o h máximo, menos dividido por menos dá mais, 400 dividido por 20 dá 20 metros quadrados, ou metros, que é a alternativa B. Durante a execução de um projeto de física, um foguete de garrafa PET foi lançado do solo, de modo que a altura F, atingida por ele em relação ao solo, pode ser calculada em função do tempo x. Olha, tá vendo aqui? Ele não trocou nada, ele deixou tudo do jeito que a gente já conhece. F, que a gente chama de h, e x, que a gente chama de t. Pela expressão f de x igual a 4,6x menos 3x ao quadrado, em que x é dado em segundos e f em metros. Qual é a altura que esse foguete atingiu? Foi de aproximadamente a altura máxima, né? Ele está perguntando a altura que esse foguete atingiu. Ó. O cara lançou um foguete, aí ele descreveu uma trajetória parabólica. Tá aqui. Ele quer saber qual é essa altura aqui, ó. Esse h. Nesse ponto aqui, a gente sabe que é a altura máxima. E a altura máxima corresponde ao meu y do vértice. Então, eu vou pegar essa função aqui e calcular o meu y do vértice, né? Aí, de novo, ó, eu vou identificar o A, o B e o C. Se você não quiser usar as leis da física. Quem é o A nessa função? Menos 3. Quem é o B? 4,6. E o C? 0. A gente já sabe que o y do vértice vai depender do delta, né? Porque o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, eu já vou calcular delta aqui. Delta vai ser 4,6 ao quadrado, que é b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 3, vezes o c, que é 0. Aí só vai ficar 4,3 ao quadrado, porque 4 vezes 3, 12, e 12 vezes 0 dá 0. Então, aí, ó, 4,3 ao quadrado, 4,6 vezes 4,6 vai dar 21,16. 4,6 vezes 4,6 dá 21,26. Pronto, aí agora é só substituir e calcular o y do vértice. Y de V é menos delta, menos 21,26, dividido por 4a. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Agora é só dividir 21,16 por 12, e vai dar aproximadamente 1,76. E aí ele pede aproximadamente, né? Aproximadamente
1,76 é a resposta dessa questão. Um projétil em fase de teste foi atirado a partir do solo e percorreu uma trajetória parabólica conforme representado no gráfico abaixo. Nesse gráfico, a altura atingida por esse projétil está em função da distância horizontal. Qual foi a altura máxima em metros atingida por esse objeto? Olha só, o cara vai subir. Olha onde é que está a altura. Na vertical, a gente sabe disso. A altura está aqui, ó. E aqui está o tempo. O tempo ou a distância, ele disse aqui. Que nesse caso aí, ele disse que o x é a distância na horizontal. É a sombra do objeto. Ele está perguntando qual é a altura máxima. Ó, vai subir, 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 subir. Chegou no máximo. Este é o ponto de máximo. E esta altura está na vertical. Então, aqui vai ser 20 metros, letra E. Então, tá aí a resposta dessa questão. Fácil demais isso aí, hein? Essa foi simples. A variação da temperatura de uma cidade durante um dia de inverno foi registrada por um instituto meteorológico. As temperaturas T em Celsius, registradas em função da hora de 17 às 15 horas nesse dia, podem ser encontradas através da função T de H, ou seja, T, a temperatura em função da hora. Né? É H de T, H ao quadrado, menos 22H, mais 85. Nesse dia, qual foi a temperatura mínima? Está perguntando aqui a temperatura mínima. A temperatura, tá aqui, ó, a temperatura é o meu F. Você tem aqui, ó, o F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Se ele, ou f de x ou y, né? Isso aqui corresponde ao t. Se ele está pedindo a temperatura mínima, quem é que vai determinar a temperatura mínima? Veja, mínimo, então significa que a parábola tem concavidade para cima, assim, ó. E todo mundo sabe aqui que é uma equação do segundo grau. Olha o expoente 2. Então, se ele está falando de mínimo e máximo numa função quadrática, só pode estar falando ali de x de vértice e y do vértice. X de v e y de v. E aí, eu vou usar o que para calcular essa temperatura mínima? O x do v ou o y de v? Então, se você calcular o x do vértice, você vai calcular quem? Você vai calcular o tempo. Ele fala ali que H está em horas e T é a temperatura. Então, se eu calcular o T, eu vou calcular a temperatura. Como ele está pedindo a temperatura mínima, a minha temperatura mínima corresponde ao Y do vértice. E aí eu vou identificar de novo A, B e C para calcular essa temperatura mínima. Beleza? Então vamos calcular aqui. Quem é o A? Quem é o B? Olha o sinal. Quem é o C? 85. Pronto. Então vamos calcular o delta. Calculando o delta agora. Delta vai ser B ao quadrado, ou seja, menos 22 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o 85. Então, delta vai ser 22 ao quadrado, que dá 444. 22 vezes 22, 484. 484. Menos 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes 85, isso dá 340. 484 menos 340 vai dar, dá 144 aqui. 144 positivo. Pronto, achou o delta? Agora vamos calcular o y do vértice. O y de v vai ser menos delta sobre 4A. Então, o y do vértice, que é a temperatura, menos delta, menos 144, dividido por 4 vezes A, 4 vezes 1, que dá 4. Aí você divide 144 dividido por 4, vai dar 36. E não esquece, ó, menos dividido por mais, dá menos 36. Alternativa letra